E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar sobre um filme que eu vi, né? Um filme sobre Cracolândia, que apresenta, né, o mundo das pessoas que são adictas, né? São viciadas, e o vício é algo que você não consegue deixar de fazer, né? O vício, ele é determinante nessa questão, né? Quando você, por ansiedade, não consegue deixar de experimentar alguma droga. Essa droga pode ser uma droga ilícita, né? Pode ser maconha, cocaína, pode ser heroína, pode ser os subprodutos, né? Crack, né? Então, quando você fica escravo dessas drogas, né? Quando você não consegue deixar de utilizá-las para poder suprir uma necessidade sua, pronto, né? Você está viciado. E isso não é só, né, com as drogas ilícitas, é também com comida. Já foi feito um estudo no cérebro das pessoas obesas, de obesidade mórbida, né? Pessoas que comem muito, são compulsivas por comida, ou seja, adictas, viciadas em comida. Foi feito um estudo com o cérebro desses indivíduos obesos, se descobriu que o padrão é muito parecido com o padrão de uma pessoa viciada, né, em qualquer droga. Inclusive, quando se faz a cirurgia bariátrica, né, nos obesos, e eles já não conseguem mais aquela satisfação com a comida, começam a comer pouco, porque o estômago não aguenta, né, o estômago fica limitado. Então, essas pessoas muitas das vezes começam a emagrecer, começam a ter uma maior autoestima, começam a participar mais, né, dos ambientes sociais, inclusive tendo mais mobilidade, né, por conta de ter um corpo menos obeso, no caso, né? E aí essas pessoas acabam, muitas das vezes, tendo mais libido. E aí, muitas das vezes, transferem o vício pela comida para o vício em sexo. Olha só que interessante, né? Diz que é muito comum o obeso, né, ex-obeso que faz a cirurgia bariátrica, digamos assim, mudar, né, o foco do seu vício para outro vício. Que era um vício pela comida, pode ser um vício, por exemplo, por sexo, né? Por atividade sexual, ou vício por trabalho, né? Ou vício por algum jogo. É comum as pessoas transferirem essa questão do vício, porque não é um elemento viciante. O problema não está na droga, na comida, no sexo. Tem pessoas que também são viciadas em pessoas, né? em serem validadas diante da sociedade, tudo isso, né? Tem gente que nem é viciada em dinheiro, é viciada em fama. Isso acontece muito em ambientes religiosos também, né? O indivíduo quer ser santo, às vezes não quer nem dinheiro, né? Quer santidade, quer que as pessoas queiram tocar nele, né? Então é ego, né? O vício sempre tem a ver com ego. Um ego desequilibrado, um ego carente, que vai buscar suprir sua carência em coisas, né? Drogas, vícios, e em pessoas também. Vício em pessoas, sexo. Então, o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte, né? Que eu estava assistindo um filme sobre Cracolândia. O filme falava sobre um jovem que abandonou a mãe para ir viver na Cracolândia. Essa situação do crack é uma situação complicada, porque o crack é altamente viciante, né? Mas nós sabemos muito bem que, como eu falei, não depende tanto do objeto, né, viciante, mas sim do indivíduo. Ele sim é um carente, ele sim vai buscar. Esqueci de falar no álcool, né, que é uma bebida lícita. Vai buscar no álcool, vai buscar em qualquer outro tipo de droga ilícita, que é pior, né, porque envolve perigo. O cara tem que comprar isso com o bandido, o cara não compra
a droga ali no supermercado, né? Como é o caso do álcool. Ele vai comprar com criminosos. E às vezes vai e não volta. Ou se endivida, né? Não consegue pagar. E é morto. Olha só a complexidade da coisa, né? E o indivíduo simplesmente viciado, o problema está nele. Está nele. Ele é que tem uma questão de ego muito forte, uma questão de carência muito forte, uma questão de ansiedade que talvez tivesse até que ser tratada de maneira psiquiátrica, né? Com tratamento psiquiátrico, psicoterapia, sei lá. Porque esses indivíduos não se pensam, né? Um indivíduo que se afunda numa droga qualquer, como eu falei, né? Não precisa ser só a droga convencional, né? Digamos assim, né? Lícita ou ilícita, álcool, cocaína, heroína, sei lá, crack, maconha. Não precisa ser nenhuma dessas drogas aí mais convencionais. Pode ser vício em pessoas e coisas, em jogos, né? Em trabalho. Vício em trabalho também é uma coisa que demonstra uma carência individual muito grande. O indivíduo tem que tentar meio que tampar o sol com a peneira, né? Então ele se entrega a algum vício, alguma atividade, né, que ele vai fazer compulsivamente, seja comida, seja jogo, seja pessoas, né, socialização, trabalho, um esporte, não sei, né? Tudo tem. A questão da compulsividade é uma questão que está nítido, claro e nítido que a pessoa tem um exagero naquela área ali, né? E isso geralmente é feito para compensar uma ansiedade. Uma ansiedade diante da vida. Por isso que eu digo que é muito importante, né? A gente ter um autoconhecimento, a gente ter um conhecimento também de como o sistema do mundo funciona, para a gente não se chocar, né? Para a gente não ficar em parafuso, não entrar em parafuso diante da realidade, né? Uma realidade que, quando você pensa, quando você para pensar, vai de encontro a tudo que te contaram. E quando você se percebe um escravo dentro da sociedade, você tem que tentar reagir a essa situação. É isso que nós tentamos fazer aqui. Mostrar, né, que vida é sofrimento, que vida em sociedade é adestramento social. Você tem que se condicionar, você tem que entrar na mentalidade do gado, da massa, ser controlado como um burro de carga, como uma ovelha que só está ali para ser tosqueada no final, como um gado, né? Um boi que está ali só para ser morto no final e para o abate, como qualquer animal, né? Que é adestrado, que é criado em fazendas. E as cidades são essas grandes fazendas, né? Onde o indivíduo ele se submete o tempo todo a uma realidade falsa de família, de religião, de socialização, de felicidade, né? Como eu costumo dizer, a escravidão, ela não acabou. Ela mudou de nome. A escravidão hoje se chama felicidade. Porque não adianta nada você ser livre, né? Digamos assim, do ponto de vista do seu corpo, ser livre, ter direito de ir e vir, se você não tem condições, né, de se sustentar, de se autossustentar, se você precisa trabalhar igual um cachorro, e a sociedade ainda impõe na sua cabeça que você tem que ter filhos, tem que constituir família, para isso é que você existe. E para ser um bom cidadão, você tem que simplesmente seguir essas regras, né? E aí vira um inferno a vida do cara. É por isso que muitos se viciam, né? Não suportam a realidade. Vício, vamos chegar aqui no cerne, né? Vício tem sempre a ver com não aceitação da realidade. Sabe o que é alguém ter que trabalhar 10, 12 horas por dia para poder sobreviver? E esse indivíduo, ele não para pensar, porque ele é condicionado, ele é levado pela maré, né? Ele é teleguiado pelo sistema, ele é androidizado, né? Como se fosse um androide programado, não tem mente própria, não pensa por si. A escola não ensina o indivíduo a pensar por si. A escola não ensina o indivíduo a se libertar da escola. A vida é uma eterna escola. O indivíduo está sempre atrás de professor, de mestre e de muletas, né? Ele sai da escola, vai para a igreja,
né? Sai da escola, vai para a família. Sempre tem que ter gente para apoiá-lo, né? Sempre tem que ter muleta, né? Isso aqui é a sociedade. Sociedade, ela é coletiva. Não existe sociedade de um só. Entende? Então, eu vendo esse vídeo, né, esse filme sobre a Cracolândia, eu estava vendo as técnicas, né, para tentar... as pessoas internam, né, os indivíduos. Essa internação, na maioria das vezes, ela tem que ser consensual, o indivíduo tem que aceitar ser internado. Em alguns casos mais extremos, onde o indivíduo está simplesmente paranoico, surtado, aí a internação pode ser compulsiva, né? A família pode pedir a internação, mas no geral tem que ser uma coisa consensual, que é difícil, né? Porque ninguém quer ficar internado, a maioria dos viciados não quer se livrar do próprio vício, mas alguns acabam se internando, aceitando, querendo mudar de vida, né? Porque o crack é uma droga pesadíssima, é um subproduto, né? Que praticamente é um lixo que é utilizado para as classes mais inferiores, né? As pessoas mais pobres. Mas não quer dizer que pessoas com condições também não embarquem nisso. Porque o ser humano quer sempre se autodestruir, como eu falei, porque as pessoas não entendem o trabalho que a gente faz aqui. O trabalho que a gente faz aqui é te conscientizar, olha só, hein? Te conscientizar que você está no inferno. Não adianta querer criar patrimônio dentro do inferno. Você só vai tornar o seu inferno pior ainda. Construir patrimônio no inferno, né? Olha só. Que é isso, né? Se tudo vai pegar fogo no inferno, se tudo vai ruir, se tudo está tendendo para uma entropia, né? Para uma desorganização, seu próprio corpo, sua própria existência, então você está fudido nesse universo aqui. Essa que é a realidade, não tem para onde correr. Quanto mais você tentar se agarrar aqui, pior, né? Então o que você tem que tentar fazer? Sobreviver a esse sistema. É essa a ideia que nós passamos aqui. Ter consciência de onde você está. Ter consciência da sua condição para você não se viciar, para você não se entregar ao desespero, para você simplesmente aceitar. Aceitar e tentar lidar com isso. Quando eu digo não querer criar patrimônio no inferno, é não querer se submeter às regras do inferno. As regras desta Matrix, que é religião, mulher, relacionamento, maridinho, filho, família. Joga tudo isso no lixo, porque é tudo isso que te deprime. Se você for ver a estatística das pessoas deprimidas, não é o cara isolado. Não, o cara isolado ele sabe lidar. Senão ele não viveria sozinho. Não é o cara simples. Não é esse que está deprimido. Não é o cara que encara com seriedade a porra da vida, que entende que isso aqui tudo não tem sentido, um niilista, um racionalista. Não. Quem tem raciocínio, usa o raciocínio para o seu próprio benefício. Não são esses que estão em depressão. Os que estão em depressão estão nas melhores famílias cristãs. E a maioria nem sabe por que está deprimido, né? E a psiquiatria diz que é falta de química. E por incrível que pareça, você taca remédio nesses indivíduos, eles voltam à funcionalidade, né? Parece que o remédio é como se fosse uma verdadeira droga entorpecente, né? Os remédios da psiquiatria. O que faz? Tira o libido, né? A libido do indivíduo, o indivíduo diminui a ansiedade por sexo, né? O indivíduo começa a ficar mais light, começa a ver passarinho azul, e aí volta, né? A sua normalidade, a sua funcionalidade. Volta a trabalhar 10, 12 horas por dia, feliz da vida. É para isso que serve a medicação de psiquiatria. Para te fazer ficar um imbecilóide como você era antes. Vou te colocar dentro da funcionalidade, né? A psiquiatria não te ensina a lidar com a realidade. A psiquiatria quer jogar um monte de endorfinas, serotonina, né? Noradrenalina, dopamina, tudo isso, né? Para você ficar entorpecido quimicamente. O seu cérebro não conseguir ver a realidade. Porque psiquiatria não trabalha com realidade, psicologia não trabalha com realidade, psicoterapia, nada disso trabalha com realidade. Só trabalha com enganação, né? Quer remediar, tacar remédio. Para o indivíduo ficar dopadão, né? E se ele nunca aprendeu a parar para pensar, quando ele vai para a psiquiatria aí que ele não pensa mais mesmo. Os remédios atuam.
né, na mente de um cara que já não pensa, para deixar ele sem pensar, né? Porque a depressão é quase sempre uma sensação de desespero diante da vida, né? Natural, né? Quem não está desesperado diante dessa vida aqui, quem não está deprimido, quem não está apavorado com essa realidade, não pode ser são. Indivíduo são, consciente, lúcido, ele entende a sua situação, ele entende a sua condição. Cara, a morte passou a ser uma coisa natural. As pessoas querem morrer. Você viu, cara? Você já parou para pensar nisso? O indivíduo que diz que quer morrer, ele só diz que quer morrer porque ele está vivo, pô. É impossível você querer morrer já estando morto. Morto não quer nada. Morto não tem nada. Morto não expressa nada. É um zero, acabou. Quando é que alguém vai aceitar uma condição dessa sem se desesperar, né? Eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar, não. Eu acho a morte a coisa mais apavorante que existe, a ideia, né, de deixar de existir. Isso não é trabalhado. Essas ideias. Morte é uma coisa que nem é conversada, né? As pessoas nem gostam da palavra, é tabu. Falar em morte, falar em suicídio é tabu. Né? É como se não existisse. As pessoas fecham os olhos. E aí vem esses discursinhos, né? De imbecilóide, retardados. Eu não tenho medo de morrer. A morte faz parte da vida. Ai, eu já fiz tudo, já criei meus filhos. Agora eu posso morrer em paz. Esse pessoal é retardado, sabe? Sabe o que é um retardado que não sabe o que está falando? Que verbaliza sem compreender o que está falando? Tem pessoas também que já estão... Nós vivemos numa sociedade que diz que ter doença é normal. Ah, não, parece que é uma exigência que você com certa idade tenha doença. Se você não tiver doença, eles vão dizer para você que tem alguma coisa muito errada com você. Eu já ouvi amigos dizendo que eu não tenho doença porque eu não procuro médico. Que se eu procurar, eu vou achar. Entende? Você vive com uma qualidade de vida total, né? Sem nenhum tipo de problema de saúde, e as pessoas dizem que você tem que ter algum problema. Olha só a loucura. Então as pessoas são loucas, né? As pessoas são irracionais. Vivem no mundo de Alice no País das Maravilhas. As pessoas não são treinadas para encarar a realidade como ela é, para serem mais racionais, né? Para aprenderem a lidar com o desespero. Você sabe o que é um desespero que você não assume? Você sabe o que é um desespero, um pânico, um pavor que você nega? É depressão. É doença, né? Porque a situação tá na tua cara. Você tá vendo todo mundo morrer, né? Hoje velório virou um evento social. Aí vamos no velório de fulano, vamos no velório de ciclano. Chegar lá, né? Toma cafezinho, ficar conversando, como se aquilo ali não fosse nada, né? Como se aquilo ali fosse a coisa mais natural do mundo. E não é, uma pessoa morreu. Uma pessoa deixou de existir, virou lixo, virou esterco, adubo. Tá ali, né? Tem que enterrar rápido, dependendo das condições da morte. Né? Enterrar rápido, dependendo do clima, da temperatura, tem que enterrar rápido, senão daqui a pouco começa a feder, né? Alguns, né, dependendo da morte, pinga até sangue pelo caixão, pelo fundo do caixão. Olha só, o que é a morte, né? É uma coisa terrível. Não vem com essa historinha, não. Eu não tenho medo de morrer. Piada, né? Se você não tem medo de morrer, você é um idiota, cara. Porque qualquer mosca, qualquer mosquito, você evade, foge, né? Não quer morrer, pô. Qualquer bichinho, qualquer um, é básico na natureza. O que tá vivo quer continuar vivo. A morte não faz parte da vida, não, filho. A morte é não vida. A morte não faz parte da vida. Que idiotice é essa, né? Vida é vida, né? Morte é ausência de vida. Quando é que a morte faz parte da vida? Saúde é saúde. Né? O seu corpo, ele foi feito para ter saúde, não para ter doença. Quando é que doença é coisa natural? Em algum momento você vai adoecer. Só aceitação, né? Da grande maioria de teleguiados, de bonobos, que anseiam pelo homem de branco, sempre. Anseio pelo médico, anseio pelo pastor, pelo curandeiro. Sempre, né? Atrás do homenzinho de branco.
atrás da autoridade, dos supostos homens santos, né? Políticos. Né? Isso aí são os homens de preto, né? Político. Homem de preto, homem de branco, tudo a mesma bosta, né? Só tá aí pra ser reverenciado como autoridade, te fudendo, né? Te contando um monte de mentira. Eu tô de branco aqui, mas eu não sou homem de branco. Eu não tenho autoridade de homens de branco. Tem, pelo contrário, a gente aqui fala para que você abra os seus olhos, para que você não siga líderes, para que você aprenda a absorver, né, ou a compartilhar ideias úteis na sua vida, né? Ideias racionais, ideias lógicas que vão fazer você melhorar, que vão fazer você evoluir dentro desse plano de existência aqui. Enquanto você ainda estiver vivo, tem que ter saúde plena, tem que ter vitalidade plena e tem que ter consciência plena da situação na qual você se encontra. Só assim que você vai conseguir lidar com essa situação, ter aceitação. Por quê? Porque, como eu falei, essa situação de adicto, de viciado, né, é muito interessante. Tava vendo o filme, aí o cara é internado, né? Sabe o que oferece para ele na internação? Né? Vão tirando a droga aos poucos, né? Querendo limpar o indivíduo. Né? Sabe para quê? Né? O indivíduo tá lá na rua, na Cracolândia, todo destruído lá, né? Só pensa em droga, nem come direito, tá magérrimo, só quer saber de droga, droga, droga. Seja lá na Cracolândia, seja o cara que tá na cocaína, na heroína, perdendo o controle. Sabe o que querem para esse indivíduo? Sabe o que oferecem para esse indivíduo? Uma vida nova, né? E qual é a vida nova? Fora das ruas, fora da droga. Casar, ter filho, um monte de filho, trabalhar 10, 12 horas por dia. É por isso que a maioria volta, cara. Às vezes é mais interessante estar na Cracolândia do que estar na vida normal. Por que será que muitos optam pela Cracolândia? Por que será que muitos optam por surtar mesmo, por se enfiar no pó, se enfiar em tudo quanto é droga? Seja no alcoolismo, né? Ficar disfuncional. Porque a funcionalidade só presta para você se fuder. Só presta para você servir aos outros. Eu vi também um outro vídeo, né? Um outro documentário falando sobre pessoas viciadas em sexo. Né? E mostrou uma mulher que ela supostamente, né, tinha se liberado desse vício, né? Porque ela foi abusada quando era menor, né, quando era nova, e ela começou a usar o sexo para se autodestruir. Então ela disse que fazia sexo com 2, 3 homens por dia, não importasse quem fosse, e ela se sentia sempre violentada, como se fosse, né, pelo fato de ela ter sido abusada no passado, ela ficava repetindo, né, esse abuso, como se fosse uma punição. Mesmo porque, quando ela foi abusada, ela disse que todos disseram que foi culpa dela, que ela estava de roupa curta, que ela que estimulou o estuprador, né, o abusador. E ela foi se sentindo cada vez pior e acabou entrando nesse vício de sexo. E aí, depois de muitos anos, já coroa, ela entrou ali numa terapia e conseguiu abandonar isso. Se tornou uma pessoa normal. E aí, o que é a vida dela? 3 filhos, marido, casa, trabalho. Então é isso que oferece pro viciado. Né? Como é que o viciado... São poucos, né? Alguns, né, acabam saindo, são poucos os que saem, né, do vício. Por quê? Porque esses são condicionados mesmo, né? Eles deixam o vício clássico deles lá para viver o vício da vida normal, dita normal, né? Que é casar, ter um monte de filho, família. As pessoas dizem que são felizes assim. Quando é que uma pessoa consciente vai ser feliz cumprindo o papel de bonobo? Quando é que uma pessoa livre na sua mente vai ser feliz cumprindo desígnios de natureza? Ter filhote, né? Amamentar filhote, essas mulheres com os peitos cheios de leite. Pô, isso é grotesco, cara. Isso é animalesco. Família, né? Aglomeração de gente, socialização, parente. Fala sério, trabalho. Isso é um inferno, né? Então é o que oferece pro adicto, né? Pro viciado. Né? Deixa de ser viciado para você se tornar funcional, para se fuder todo cuidando de família e trabalhando igual um cachorro. Porra, cara, às vezes é preferível você voltar pra Cracolândia, pô, né? É ficar lá largado, pô.
Porque hoje eu me sinto assim, né? Eu me sinto assim. Eu hoje não quero saber de porra de família, não quero saber de porra de trabalho, isso é escravidão, né? Vivo aqui, igual um cracudo. Eu só não uso crack, né? Só não uso droga ilícita. Mas eu vivo igual um cracudo. Eu vivo por nada e pra nada, sem noção de tempo. Vivo aqui dentro da minha casa, né? Mas eu busco um conforto, que eu sou inteligente. Né? Meu vício maior é dormir, que eu durmo mesmo pra fugir da realidade. Durmo às vezes 10, 12 horas ou mais. Acordo para comer, né? Pra fazer minhas necessidades, para gravar um vídeo, que eu também preciso me comunicar, né? Preciso ter alguma coisa para fazer, né? Às vezes ver um filme, ver uma série, ver um documentário, aprender alguma coisa, até para poder trazer aqui para vocês. Minha vida é isso aí, cara. É esperar para morrer, é isso que sobra. Por isso que o cara vai para qualquer vício. Entende? Mas só que o indivíduo vai para o vício, por quê? Porque ele não tem esse preparo que nós temos aqui. É esse o trabalho que nós fazemos. É tentar mostrar para você que existe sim como reagir a esta realidade, aceitando o inferno no qual você vive e minimizando, né, as consequências disso na sua vida. Você não precisa se viciar, não precisa se autodestruir. Basta que você aprenda a lidar com a realidade, a aceitar. A aceitação de quem você é, da sua condição miserável, é a melhor coisa para você poder ficar melhor dentro dessa situação. Não há mais o que fazer. Entende? Então, queria passar essa ideia aqui para vocês. Nosso trabalho é esse. Muitas pessoas não entendem. Tem gente que fala aí, o canal do Ralph é pare para se churrascar. É claro, se você é criancinha, se você é infantiloide, se você é bonobo feliz, se você não cresceu, não amadureceu para poder aceitar certas verdades, certas realidades, é isso que vai acontecer com você, meu filho. Mais cedo ou mais tarde, tu vai acabar se autodestruindo, se enfiando em alguma droga ou se churrascando. Porque é fraco de cabeça, né? Nunca aprendeu a parar para pensar na realidade na qual você encontra e que você, para resolver qualquer problema, você tem que aceitar o problema. Primeiro é isso, né? Aceitar o problema. E o problema qual é? A vida não tem sentido, nós fomos arremessados nesta realidade apenas para sermos controlados por um sistema escravocrata, trabalhar pra caralho, ainda ficar contraindo patrimônio, fazendo um monte de filho, ou seja, propagando o sofrimento, né? Trazendo criança aí para sofrer nessa bosta desse mundo. E você tendo essa consciência racional, óbvio que você vai sair fora desses parâmetros. Você não vai querer mais reproduzir o seu sofrimento no outro, tendo filho, tendo relacionamento, você vai se isolar, você vai tentar, de todas as formas, né, se manter da maneira mais confortável, mais saudável possível, até o momento da morte. É só isso. Né? É sobrevivência do mais forte. O mais forte, pelo mais forte, não precisa ser o mais forte fisicamente. Né? É bom ter força física, mas principalmente o mais adaptado. É importante que você se adapte ao inferno no qual você vive. Para você viver no inferno, você tem que ser o inferno. Para você viver numa situação que quer te controlar, você tem que aprender a controlar. Entende? Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Você se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!